Olá pessoal que está acompanhando a gente ao vivo nas redes sociais. Estamos falando diretamente do centro da cidade, do Largo São Bento, onde fica localizado um dos nossos grandes patrimônios históricos de São Paulo, o Mosteiro de São Bento, que é um grande conjunto formado pela faculdade, pelo colégio e pela basílica dedicada a Nossa Senhora da Assunção. Olá pessoal, meu nome é Denise Kirihara, eu sou guia de turismo. Sejam todos bem-vindos a mais um passeio do Vento Triângulo Virtual, que é um projeto criado pela Secretaria Municipal de Turismo de São Paulo, que em junho de 2019 criou esse projeto Vento Triângulo, que são passeios presenciais a pé, aos finais de semana, de forma gratuita, para visitar alguns pontos dessa região que a gente chama hoje de Triângulo Histórico. O Mosteiro São Bento, ele é uma dessas pontas do Triângulo Histórico, porque a cidade de São Paulo, por mais de 200 anos, desde a época da fundação, ficou concentrada numa região que a gente chama hoje de Triângulo. Então a gente tem o Mosteiro São Bento em uma ponta, o Largo São Francisco e a Igreja do Carmo naquela época, onde mais ou menos hoje fica a Praça da Sé. Esse era o Triângulo Histórico. Com a chegada da economia cafeeira, a riqueza de São Paulo, a cidade explodiu, mas por muito tempo a cidade ficou concentrada nesse Triângulo Histórico. A gente está fazendo esse passeio de forma virtual, mas entre no site da Prefeitura, as redes sociais, mídias sociais, para vocês acompanharem a nossa programação e fazer esse passeio de forma presencial, tá bom? E quem vai acompanhar a gente nesse passeio pelo Mosteiro São Bento é o Dom Hildebrando. Vou só bater aqui para que ele vai receber a gente. Olá, tudo bem? Pessoal, esse é o Dom Hildebrando. Ele que vai conduzir a gente nesse passeio pelo Mosteiro São Bento. Tudo bem? Tudo bem, Tudo bom? Muito obrigada por receber a gente, Dom Hildebrando. Bom, vamos lá, pessoal. Deixa eu segurar aqui para o senhor. Vamos lá começar o passeio. Peraí que tem um... Dom Hildebrando, obrigada por receber a gente, para conhecer melhor o Mosteiro São Bento. Eu falei um pouquinho lá fora, né, com as imagens aéreas do Mosteiro São Bento, que é um conjunto formado pelo colégio, faculdade e a basílica dedicada a Nossa Senhora da Assunção, certo? Tem mais especificamente a ala de faculdade e colégio, depois a área que é propriamente o mosteiro e depois a basílica. São 3 instituições. E essa construção, ela é a 4ª construção, né? Se a gente pensar na chegada dos monges, isso aconteceu bem antes disso. Nós viemos para São Paulo cerca de 40 anos após a fundação da cidade, né? Então, ainda mais no período, no século XVI, é quase como chegar no dia seguinte. Para chamar um transporte que vinha da Europa até aqui, né, numa terra ainda pouco, onde até as vias de acesso eram muito pouco conhecidas, já era, né, chegar 40 anos depois era quase que chegar no dia seguinte realmente. Foi em torno de 1600, mais ou menos, a chegada dos monges aqui, nesse terreno? Mais ou menos essa época? A fundação de São Paulo é 1554. 54. Isso. Nós somos 1598. Pouco depois. Isso. Bem pouquinho, quase junto com o nascimento da cidade de São Paulo. E inicialmente aqui foi construída uma capela e com o tempo houve muitas transformações ao decorrer do tempo. E a gente pode dizer que essa última construção é entre 1910 e 1922, do jeito que está hoje? Na realidade começa em 1903. 3, tá. 1903, a área começa lá na ala do colégio, a reforma, né, a reconstrução e por último chega aqui na igreja, né? É importante entender o seguinte, a igreja que tinha aqui antes era muito parecida com a do pátio do colégio. Só que quando os alemães chegaram, eles perceberam que toda a parte de estrutura, de teto, né, que era de madeira, estava condenada pelo cupim. Porque o mosteiro, apesar de ainda ter um único monge, mas tinha um monge aqui, né, por muitos anos
houve uma degradação muito grande da comunidade na época e o mosteiro foi ficando meio que abandonado. Então, eles acharam mais fácil derrubar a antiga construção e fazer uma nova, né, que seria essa aqui, do que deixar a anterior. Então, né, hoje as pessoas teriam um sentimento mais assim de conservação, né? Mas não era, no início do século XX não era a ideia, né? Já que era economicamente muito caro restaurar aquela construção antiga, então põe abaixo e faz outra. Era uma ideia muito mais, né? Como, aliás, todo o centro de São Paulo, tanta coisa foi derrubada para colocar uma coisa nova, né? Então, é uma transformação normal. E é interessante porque essa construção, ela, de certa forma, ela é um ícone da transformação de São Paulo em praticamente uma região de gente caipira, que não tinha importância nenhuma dentro, digamos assim, do Império Brasileiro, né? Não tinha importância nenhuma em relação a nova república, não tinha importância nenhuma, né? São Paulo era insignificante dentro das outras regiões, das outras cidades do estado do país, né? E quando começa a riqueza do café, né, que começa a vir mais uma afluência maior, não só de brasileiros, mas principalmente de migrantes europeus, aí é que se constrói esse mosteiro, que era gigantesco para o período já, porque nós estamos falando de uma cidade ainda, na época da construção dessa mosteiro, uma cidade de mais ou menos em torno de 100 mil pessoas. Cresceu de uma forma muito acelerada. Então, isso aqui era muito grande para uma cidade de 100 mil pessoas. Até hoje, numa cidade de 100 mil pessoas, você ter um mosteiro desse seria gigantesco, né? Mas já foi um pouco visionário, né? Mas aí, então, é interessante perceber isso, né? Quer dizer, os alemães, eles vieram com uma perspectiva diferente, né, de uma evangelização através de todas as formas possíveis. E o senhor falou dos imigrantes alemães, o arquiteto responsável por essa última construção foi o alemão, e a gente tem uma influência europeia muito grande, né, na decoração, sim. Na arquitetura. Tudo aqui ele remete a um pouco a uma espécie de um repensar toda a história da igreja, porque aqui você vai ter uma mistura de românico, né? Alguma coisa de barroco, o gótico, né? E um próprio do bizantino, e depois uma parte ainda... Egípcio também tem um pouquinho? Que na realidade é próprio da arte baronense. Tá. Então, você passa por várias fases da arte cristã, né? Com alguma novidade também, e na realidade, num complexo que é a fachada. Ela tem um aspecto do chamado neogótico alemão, né? É inspirado no gótico, mas simplificado já para o início do século XX, mas é o gótico alemão, né? E a igreja aqui mantém do gótico a altura. Que essa imponência já, quando o visitante entra, já encontra essa imponência, né? A questão da altura já é um pouco essa característica do gótico, né? E a gente percebe também, do Hildebrando, as cores que são mais escuras são características da arte bizantina? Essas cores mais escuras que a gente percebe aqui? Ou não? Também. Do bizantino, o que é mais característico aqui é a muita decoração. Tá. Né? Não tem, se a gente reparar, todas aquelas cruzes pintadas no teto, quer dizer, elas não têm uma função específica, elas são decorativas, elas são típicas do bizantino. Há muita decoração.
Detalhes também. Não tem um pedaço da igreja sem algum tipo de pintura decorativa, né? Os tons de marrom ou não fazem parte, mas o mais importante é a decoração, é então. o fato de ser o bizantino decorado, né? Entendi. Essa escola que o senhor mencionou, que é a escola Bayronense, que é uma escola da Alemanha, a principal característica dessa escola é essa integração entre arte e arquitetura? Também. O senhor falaria? Isso? Eu preferia, se possível, aí eu vou mostrando, porque sim, daí você claro. vai percebendo, Tá assim como aquele que vai assistir o vídeo possa perceber, né, o que ele tem que olhar quando ele vier nos visitar, e será muito bem-vindo. Passa né? despercebidos esses detalhes. Então, aqui, logo quando a pessoa entra, ela tem que observar o teto aqui. O teto da entrada. Tem muitos afrescos, murais. Nesse arco aqui. Tá. Né? Então, o que nós vamos ter? As pessoas ficam meio perplexas de ver os símbolos do horóscopo. Sim, nossa. Né? Porque ali em cima você tem realmente, né, os símbolos do horóscopo. Sim. Mas que não é no sentido de horóscopo, porque nós somos, né, pagãos de ficar, né, descobrindo estrelas e achando que as estrelas estão falando alguma coisa para mim. Não. Ali a ideia é que cada símbolo, né, do horóscopo, ele é uma apresentação do cosmos, das estrelas, de acordo com cada mês do ano, certo? Certo. Então, na realidade, você tem aí, né? Então, você tem isso, você tem o cosmos e você tem o tempo. Né? Aí você tem ali o elefante. Aqui do lado. Isso. Tá. Que ele vive na terra. Aí você tem ali a cotovia, que vive no ar. Ah, uma ave, tá. A cotovia. Aqui você tem a salamandra, o animal de fogo. E depois você tem aqui a baleia, que vive na água. São então os você quatro tem elementos, então. Isso, a terra, o fogo, a água e o ar. Os 4 elementos. Então tudo isso, mais o símbolo, né, do tempo e do cosmos, aí a pessoa tem que perceber que quando ela entra na igreja, o que você olha primeiro? Que chama mais atenção? O Cristo lá em cima, certo? O altar principal. O Cristo lá em cima, certo? Certo. Então você sabe que você está entrando na casa do Senhor, de todo o cosmos e de todo o tempo. Né? Então é isso. Né? É isso que a pessoa tem que pensar. É uma linguagem. Né? A igreja, aqui, dos aspectos da arte bayronense é esse, é resgatar a antiga ideia do românico, de que a igreja ela é como uma história em quadrinho. Ela conta uma história para você. Né? Ela está te contando sobre alguma coisa. E você, como uma história em quadrinhos, pelos desenhos, você tem que entender. Eu vi também que tem algumas passagens, acho que no teto, algumas passagens da vida de São Bento. Isso, também, nós vamos chegar lá. Tá. Então aqui você já sabe que você entrou na casa do Senhor de todo o universo e de todo o tempo, certo? Certo. Aí você continua caminhando. Pode vir comigo. Vamos lá, pessoal. O visitante aí, o nosso hóspede aí no vídeo, pode me acompanhar também. E é bom sempre caminhar aqui no meio, porque consegue ter essa visão mais geral desses detalhes. Aí a gente para aqui no meio e volta para trás, olha para trás novamente. Chama a atenção o vitral, que o senhor queria mostrar primeiro. Isso, o vitral. Certo. Aquele vitral ele já está te contando uma outra história. Né? Por que você entrou aqui? Né? Porque você, de alguma forma, foi, né, convidado por uma palavra, né? Que isso daí são os 4 evangelistas. São Marcos, o leão alado, a águia é São João. No centro? Não, embaixo, ali. né? Ah, tá, agora eu tô vendo, certo. O touro alado é São Lucas e lá em cima é o anjo São Mateus, certo? Então você tem os 4 evangelistas com a pomba como símbolo do Espírito Santo no meio,
Então você foi convidado a entrar aqui na igreja porque você ouviu uma palavra, né, ao Evangelho, e você foi inspirado pelo Espírito Santo. Tá? Essa é a ideia. Aí você entrou, aí você começa a olhar. Olha, esses arcos, eles não são góticos, porque o arco gótico ele é ogival. Né? Esse aí é bem esférico, né, bem circular. Então são arcos românicos, da ideia da construção de basílica no Império Romano, né? Aí você percebe, como nós já falamos, ela é muito decorada, essa igreja. É um aspecto do bizantino. Ela é alta, né? E ela tem uma luz assim, um pouco, parece que ela é escura, mas não é que ela é escura. Ela é para criar um outro, é uma luz que só quando você está aqui dentro é que os seus olhos se acostumam com essa iluminação menor, que é justamente para ser mais introspectivo. Então esse é o gótico. E também os vitrais, né? Têm essa ideia também das luzes do sol também, que representa a luz divina? Eles só aparecem, eles só vivem através da luz, né? Da luz que você pode ter essa ideia também. Né? Então você vê, né, que tem essa, você já vai entendendo que então você tem a influência do românico, do gótico, né, do bizantino, né? E depois nós vamos falar da arte baronense em si. A gente pode falar que é eclético, é uma mistura? Pode. Mas é de uma maneira harmônica, né? Que isso é uma conquista da arte baronense no sentido de homenagear todas as linhas arquitetônicas da igreja, mas fazendo uma construção não que fosse uma abominação, né? Mas uma construção que fosse realmente harmoniosa, né? Aí você observa, né, os altares laterais, eles têm sempre, né, o lírio da paz, né? A paz é importante para os monges, né? O lírio também é o símbolo da pureza, né? É preciso, né, ter uma certa pureza de coração para essa experiência espiritual, né? São 8? Nossa, tem bastante altar lateral, né? Isso. E na realidade, todos eles também têm sempre a palmeira, né? Que é símbolo do deserto, né? Para lembrar os monges do período do deserto. Os monges são muito antigos, né? Já no século II você já tem historicamente a presença dos monges que viviam nos desertos, né? Então estão representados ali através da palmeira, né? Que no ambiente, né, de deserto e criando o deserto no coração, você se abre a uma experiência espiritual de pureza, né, e de paz, né, representado pelos lírios. Aí é importante também lembrar, embaixo no altar, no frontão do altar, você tem uma cruz chamada celta gemada. Todos têm, inclusive, todos, né? Todos a cruz com uma roda, né, que envolve, né, e as gemas que são as pedras, né? As pedras são mais uma questão de estética, né? Mas o fato da cruz celta, né, ela é a cruz novamente com a ideia de que aí você tem as 4 estações do tempo, né? Primavera, verão, outono, inverno, ou seja, novamente o Cristo como Senhor do tempo, né? Mas lembram também, né, espiritualmente para nós, o fato de que se nós hoje somos herdeiros dos alemães aqui nesse mosteiro, os alemães são herdeiros dos irlandeses e dos ingleses, onde essa cruz é a cruz comum, né? Que é chamada cruz celta, que são os povos mais nativos da região, entendeu? Então ela está te contando isso. E ela está falando mais o que para você? O que é a igreja? Ela está te apresentando o que eu sou, né? Eu sou uma construção, né, fundada pelo testemunho dos apóstolos. Então as colunas, né? Os 12 apóstolos. Isso, as colunas são
são dedicadas a cada um dos apóstolos. Filipe, Mateus. Isso. Certo. E que eles seguram sempre a forma de testemunho último, né? Que é a morte, né? Que é a forma de martírio. Onde o mais interessante talvez seja, né, o São Bartolomeu aqui. Aqui do seu lado direito. Tá. Que ele segura o próprio rosto. Ele foi escalpelado vivo, ou seja, teve a sua pele tirada com ele vivo, né? Então ele segura o próprio tá com uma rosto. Faca na mão, agora que eu reparei nesse Entendeu? detalhe. Tá. Então esse é o testemunho, é o fundamento da igreja. E como que ela vive, a igreja? Isso não só o senhor fala da ordem beneditina, mas a igreja no geral? No Essa geral, ideia no de geral. igreja no geral. No geral. Tá. Ainda não chegamos No geral, no tá. São Bento, né? Certo. E como ela vive? Ela vive pelos sacramentos. Então ela forma as paredes. Uhum. Que aí você tem, aqui no caso, matrimônio, ali a unção dos enfermos, ali o crisma, ali o batismo, aqui a penitência, né, que seria a confissão. Essas imagens que os anjos estão... São anjos? São Isso. anjos, né? Segurando. Isso, o sacramento da ordem, né? Ou seja, os anjos seguram porque, né, é uma graça de Deus, né? Então, é uma graça enviada. Então, são representados que quem traz isso, digamos, seriam os anjos, né? Então aí você entende, a igreja então é pelo testemunho dos apóstolos, porque eles até morreram por essa verdade, e pela nossa vivência dos sacramentos. Ótimo. Mas para que eu quero viver nessa igreja, né? Porque eu quero chegar lá em cima, eu quero chegar no céu, né? Aqui. Ah, tá. E quem que está lá no céu? Eu como monge, quem que eu vou encontrar lá? Aí que entra o nosso São Bento, né? Então lá em cima aqui você são tem... as passagens da vida dele, então. Isso, lá você vai encontrar, né, um pouco da história, pelo menos 3 passagens essenciais da vida de São Bento, né? Que é a primeira lá, você pode ver que São Bento está jovenzinho, ainda na entrada da igreja, né? Estudante ainda? Estudante em Roma, Tá. ele seria para ser um advogado, né? Então ele está lá em Roma, aí ele se desilude um pouco com aquele estilo de vida, aí ele vai para uma região isolada, né, chamada Subiaco, onde ele vive numa gruta. Parece né? que ele está sozinho mesmo, né? É a fase mais solitária dele, então. Isso, ele vive numa gruta, onde Certo. ele é sempre tentado, né? Então tem um demôniozinho ali do lado. Uhum. Mas tem um monge que sempre já corre a ajudá-lo, né? Que está lá, sempre auxiliando a ele, né? Nessa construção espiritual dele. E depois já São Bento, já idoso, né? Entregando a sua regra que ele escreveu para o seu mosteiro. E essas figuras? As figuras laterais... Que isso. São todos monges santos, né? Sim. Que alguns aí se tornaram papas, alguns foram bispos, alguns eram da realeza, né? Então é a família de São Bento, né? E ali do Ildebrandão é São Bento também? Aquela outra... Que aqui já terminou a passagem da Sim. vida dele, então. Ali ainda é a vida de São Bento, né? Mas ali é um encontro entre São Bento e a sua irmã Santa Escolástica, que também fundou o lado feminino da vida monástica, né? Que todo mundo achava que era um pouco lenda essa história, né? Não é lenda, então? Não, porque caiu na Segunda Guerra Mundial, inclusive os brasileiros participaram disso. Os alemães estavam, né, na Itália, estavam no mosteiro de Monte Cassino como uma espécie de fortaleza, e os americanos bombardearam o mosteiro, né? E uma bomba caiu bem no altar. Nossa. Só que não estourou, ela não explodiu, ela só rachou o altar. Tem fotos disso facilmente na internet, o senhor acha.
Aí tiveram depois que arrumar, né? Depois que terminou a guerra. Aí eles foram verificar a cripta embaixo. E realmente tem dois esqueletos, um de um homem e um de uma mulher mesmo. e que são da mesma genética. Nossa. Né? Então parecia que era um pouco uma construção meio, né, uma lenda para definir o ramo feminino, né, alguma coisa assim, mas no fundo é verdade. Parece que não é verdade. Então, E esse é um encontro muito importante, porque é um encontro onde depois Santa Escolástica morre. Uhum. E ele tem essa visão do mundo inteiro, né, sendo acolhido por uma luz, que seria o Cristo. Né? Sobre esse piso, tem algum significado, esses símbolos? Não, eles são uma ideia de um tapete mesmo, de um tapete... tá. É decorativo, como se fosse um tapete, é decorativo. Não é propriamente, não tem um significado nem religioso, nem artístico, é uma decoração, né? Como se fosse um tapete. Isso, cobrindo um tapete aqui. mesmo. Tá bom. Aliás, é uma bobagem as noivas que às vezes querem casar aqui e resolvem colocar um tapete aqui, porque já tem um tapete aqui para elas entrarem, né? Bom, continuando falando do chão, do solo, outro detalhe que a gente vê aqui que tem um personagem da nossa história bem importante, os restos mortais dele estão aqui na cripta. Isso. Né? A gente consegue ver aqui. Na realidade, Fernão Dias, ele está enterrado aqui, né, junto com a esposa, mas não é propriamente uma cripta. Tá. Né? É só uma área assim de uma espécie de uma caixa, de um grande caixa de cimento, onde estão como é que fala? Em caixas de metal as ossadas, né? Mas não é propriamente uma cripta no sentido que a gente tem de cripta, então né? ele está enterrado mesmo, como se Ele fosse um caixão tá aqui. mesmo. Aqui é onde a gente está mesmo. Entendi. Não é mais um caixão porque foi colocado, né, numa caixa de metal, a ossada só, não é a ideia de um caixão assim, né? Tá. Mas estão realmente aqui. Realmente aqui. E Fernão Dias, ele foi importante, né, Dom, para financiar uma parte da construção É um pouco período. aquela ideia, né, porque Fernão Dias, como sendo um desbravador, tudo bem, um desbravador, né, do nosso oeste aqui de São Paulo, indo em direção a mais o interior do Brasil ou outras regiões assim, né, tanto é que a Fernão Dias é que vai em direção a Belo Horizonte, não é isso? Fernão Dias. Né? Então, é o caminho que faz, né? Então, porque ele foi desbravando essa região mais para o interior do Brasil, buscando sempre riqueza. Né? Então, não é que era um homem, digamos assim, podia ser um homem de fé, mas dentro do período também era um homem, né, que tinha era meio rígido, né, meio, né? Tinha seus erros também, né? É conhecido como caçador de esmeraldas também, né? Então ele pediu, né? Ele enriqueceu-se muito, né? Acabou tendo sucesso nas suas jornadas. E ele na realidade ele construiu para nós o antigo mosteiro, né? Esse mosteiro que teve que ser derrubado por causa do cupim, né? E em troca era muito comum, né? Ele pagou pela construção, mas queria ser enterrado, né? A gente pode achar meio estranho, mas é muito mais comum ainda, por exemplo, no mundo anglicano, onde a igreja parece até um cemitério. Ela mesma é um cemitério de tantas tumbas que tem, né? Enterradas, né? Então, nós temos aqui um personagem, né, que foi importante para construção do território brasileiro e para a descoberta das riquezas do Brasil, mas ele quis descansar aqui em São Paulo e ficou aqui. Está bem aqui. Né? E, Dom, vendo alguns detalhes aqui, lá no meio é a Nossa Senhora da Assunção. Então, aqui você tem a divisão, né? Só para terminar então. Aqui é a nave da igreja. Certo. Aqui é onde ficam os fiéis. Aqui existe esse arco que chama Arco Triunfal, que separa o presbitério da nave onde ficam os fiéis. Né? Nesse presbitério
que não está relacionado aos monges, mas está relacionado ao altar. É um lugar mais, digamos assim, mais santo porque o Cristo está lá, não é isso? Mais sagrado. Isso. Certo. Então, aqui fica São Pedro, que tem as chaves, né? Que o Cristo fala, né, que tudo que ele ligar na terra será ligado no céu, tudo que será desligado na terra será desligado no céu. A chave prata é tudo que ele liga e desliga na terra, né? A ideia é essa a ideia. E a chave dourada é tudo que ele liga e desliga no céu. Certo. Né? E São Paulo, que é o grande intérprete, né? O grande guia para quem quer seguir o Cristo, como é que tem que ser, né? Ele, através das suas cartas, é aquele que nos dá a direção para esse sagrado, né? E o dia da conversão dele, 25 de janeiro, Isso, é aniversário que é da nossa aniversário cidade. de São Paulo Isso. também. Então, esse arco aqui, né, ele divide, né? Então, quando você, conforme vai caminhando e vai entendendo cada vez mais, né, a palavra de Deus, também vai se abrindo, né, o seu espaço para chegar ao sagrado. Né? Aí você tem mais dois personagens aqui interessantes. São João Evangelista, ele fica na porta da Capela do Santíssimo, porque diz o texto que quando da ressurreição do Cristo, Pedro entrou para ter certeza de que o corpo não estava lá dentro na tumba. São João ficou fora porque ele já entendeu, né? Então aqui ele não precisa entrar, ele só fica Na porta. na porta. Tá. E ali o nosso simpático, né, que fica olhando o Santíssimo o dia inteiro, é aquele que só acredita vendo, São Tomé. Então ele fica olhando o Santíssimo o dia inteiro. Se ele precisa olhar para acreditar, ele fica olhando o Santíssimo o dia inteiro, né? Para ele saber, né, para ele ter a fé Não é dele. por acaso a posição Não, dele, então. não, é mais uma... A igreja está sempre te contando uma história, ela sempre está te mostrando uma coisa, né? Aí esse aqui é o vitral da morte de São Bento, né? E que na realidade ao lado você tem a pintura dos profetas, né? Porque São Gregório diz que ele tinha o espírito dos profetas. São 8, então, né? Alguns dos profetas, né? E é um vitral, né, que, como sempre, né, na tradição da igreja, ele não tem que ser histórico ao máximo grau, né? Então, alguns personagens que estão ali como se estivessem presentes na morte dele, São monges? São pessoas da época da construção do vitral. Então, o tá. Papa ali eu acho que é Leão XIII, né, que são papas do início do século, entendeu? Como se eles estivessem presentes ali, né? Na hora da morte dele. Mas sempre naquela ideia de demonstrar que, né, certas coisas são atemporais, né? Aí, então, aqui na região do coro, aqui o coro é onde ficam os monges. Nessas cadeiras, quando tem a missa com canto Isso. gregoriano, eles ficam aqui, né? Isso. E eu tenho uma curiosidade, né? Que essas cadeiras, né? Chamam-se estalas. Estalas, isso eu não sabia. Que é a mesma coisa que depois você vai ter a estala que é onde você deixa o cavalo, e você tem a estalagem, né? Que é onde é o nome antigo para uma hospedaria, né? Estalagem, né? Então é a mesma ideia, né? É um lugar para ficar, um lugar para estar, né? Depois você tem lá no altar. Aí você tem duas peças importantes que são da antiga igreja. As duas imagens que o senhor está falando? Isso. Tá. Ali é São Bento, nós podemos chegar mais perto, espera um pouquinho. Tá. E ali Santa Escolástica, novamente. Que é a irmã dele. Isso. Era irmã gêmea? Irmã gêmea. Irmã gêmea. Aí você vai perceber elas são muito históricas, têm cerca de 350 anos, porque elas são de barro não cozido. São Paulo era tão pobre, mas tão pobre, né, que não tinha nem um forno assim, né, não tinha condições de fazer o cozimento do barro para ele ficar um pouco mais... Então aquilo lá é barro, assim, é como pegar o barro e deixar secar e pronto. Então quando foi o restauro,
Foi bem difícil, então. Teve que, imagino. eles só foram abaixados assim através de um sistema de escadas assim que tinha 5 centímetros só de diferença, até chegar numa altura que desce para trabalhar e depois voltar, porque quebra com muita facilidade. E tudo aquilo que vocês estão vendo ali de ouro, Lá aquela no pintura altar, toda na roupa, isso é tudo já bem posterior, porque a imagem era bem Só barro, mesmo. porque era bem muito mais pobre, simples. era muita pobreza realmente aqui. Então, essas imagens, assim, a gente pode dizer que são as peças mais antigas do mosteiro ou não? Ou uma das mais antigas? Essas acho duas que imagens. junto com a Nossa Senhora ali, Nossa Senhora da Conceição aqui do lado aqui. Mas com certeza essas são um pouco As mais antigas. Tá. Aí você tem ali já, né? Aí quem é a padroeira dessa igreja, Nossa Senhora da Assunção, lá no então centro. estão lá, né? O vitral que fica lá no fundo e ao lado a homenagem já nossa, né? Às mulheres do Antigo Testamento, as mulheres do Antigo Testamento que prefiguram Maria. Então tem Sara, tem Judite, tem Raquel, tem Esther, todas as mulheres do Antigo Testamento que de alguma forma, né, salvaram o povo, como Maria vai salvar o povo através do nascimento do Cristo. Importante o senhor dizer isso, porque eu conheço muitas pessoas, até turistas, né? Quando a gente fala aqui da Basílica de Nossa Senhora da Assunção, que muitas pessoas acham que o padroeiro é o São Bento. Mas não, a padroeira é a gente Nossa chama Senhora normalmente de igreja de São Bento, né? Isso, exatamente. Mas na Muitas realidade pessoas... a igreja é dedicada, a igreja a é Nossa Senhora da Assunção, é isso, Basílica de Nossa Senhora de Assunção. Isso, assim, padroeira. É o mosteiro de São Bento que tem a Basílica Nossa Senhora da Assunção. Certo. Né? Aí você tem lá em cima uma peça que veio da Alemanha, foi esculpida na Alemanha. Aquela cruz tem 4 metros de altura. Nós descobrimos quando os bombeiros vieram em 2006 para o restauro na espera do Papa. Para atender o Papa, Bento. Os bombeiros tiraram o Cristo de rapel, todas as imagens ali. A cruz tem 4 metros, o Cristo tem exatamente 3 metros e 33 e pesa 600 quilos. Nossa! E aí depois ao lado você tem, né, como está descrito, né, é São João e Nossa Senhora ao lado da cruz. E aí você tem a teologia de São Paulo, né, novamente voltando a São Paulo. Né? Você tem Adão e Eva ajoelhados perante o Cristo. O velho homem de cada lado aqui. O velho homem, Adão, se ajoelha perante o novo homem, que é o Cristo. E, Dom, parece uma pomba no centro, tem o santo e uma... Ali é uma representação, isso é muito, muito alemão, né? Uma representação da Trindade. Então, você tem o Cristo, é o Filho, né? Tem Deus Santo. Pai, que é essa representação assim como um velhinho de barba. É muito alemã, é uma coisa muito antiga, só se encontra quase que nas igrejas alemãs, né? É mais raro, então, encontrar aqui. E a pomba do Espírito Santo. Entendi. Né? Você tem no Brasil, por exemplo, em algumas cidades de Minas, você tem também, mas é mais como forma esculpida. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas como forma esculpida. Pintura, assim como velhinho de barba, é bem alemão mesmo, né? E essas imagens do lado da esses representação são do os Espírito patriarcas Santo. do Antigo Testamento. Ali está Abrão, ali está Salomão, ali está até São João Batista, né? Aí você tem todos os patriarcas, Esaú, Jacó, né? Todos os patriarcas do Antigo Testamento, né? Que são aqueles que levaram o povo e a salvação mesmo vai chegar pelo Cristo, né? E ao lado, em cima do coro, como é uma igreja dedicada a Maria, você vai ter a Anunciação. Debaixo desse vitral aqui, né? Primeira passagem. São passagens da Maria? Nossa Senhora da Assunção. Isso. A Anunciação, a Visitação, o nascimento lá em Belém. Continua aqui desse lado. Aqui a apresentação no templo. Depois aquele lá é uma figura até bastante pouco comum no Brasil também,
que seria o casamento de José com Maria, e depois lá, né, a dormição de Maria novamente. Nossa, o casamento dos dois eu acho que é bem raro mesmo. ver essa É cena, difícil né? ter Na esse igreja. tipo de pintura. Agora aqui, para aquele visitante que vem aqui, para daí falar de arte boronense. Agora nós chegamos na arte boronense. Então, está vendo aquele Cristo lá? Repara bem nele. O Cristo que o senhor fala é do Isso, o maior. Isso, é. Tá. Ele está, aquele tipo de saia, que é uma veste meio de rei, né? Tipo uma veste mais simples, mas uma coisa mais Parece mais real. sofisticada, não parece? A saia, a roupa que ele está E aí usando, ele né? está numa posição quase que descansada, né? E com o braço direito, né? Ele está em posição de bênção apostólica, que é a mesma posição que aqui, né? Que é do Pedro. Né? Que Qual o significado disso? é um credo, né? É uma confirmação de fé. São as duas naturezas de Cristo, a divina e humana. Ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. E as três pessoas da Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá. Né? Que é o credo básico, né? Para ser cristão, né? Certo? Certo. Aí então você viu aquele lá, né? É um Cristo que está descansado e em posição de bênção. É a teologia do norte da Europa, né? Onde a cruz é o trono do Cristo, é o trono do Cristo, não é? Diferente do Cristo do período barroco, né? Ele já está com outra vestimenta, outra expressão também. Ali você vê que o que o artista coloca mais, acentua mais, né? É o sofrimento físico, né? Dá para sentir a dor muito mesmo. sangue, né? Ele está todo retorcido, né? Ele tá extremamente assim magro, né? Uma coisa realmente de sofrimento. Para causar essa dor mesmo, sofrimento, entendi. Isso é porque é a teologia mais do mundo da Europa mediterrânea, né? Porque isso aqui é um Cristo espanhol, né? Onde você tem, então, a cruz para o mundo anglo-saxão é o trono do Cristo, e para o mundo mediterrâneo, que seria ali a Itália, o norte, o sul da França, Espanha, Portugal, a cruz é aquela ideia de se valoriza o sofrimento do Cristo, né? Então você tem essas duas. Aí para terminar, para você entender, né? Tudo isso, o que faz assim que seja meio diferente, apesar de a gente não perceber muito facilmente os detalhes, o que também dá a diferença é o influxo da arte mural egípcia, que você percebe bem nessa parede aqui. Você tem as figuras alongadas, de perfil. De lado também. De perfil, né? E são sempre imutáveis, não tem movimento, né? Então, tudo que você está vendo aqui, o que você entende assim, que é meio diferente, que tem um ar meio diferente, até mesmo o uso de cores, é porque está baseado na pintura mural egípcia antiga. Por quê? Só para terminar, para vocês entenderem, né? Eu sei que eu já falei demais. Não, imagina. A construção dessa igreja é num momento em que o mundo, né, ocidental, né, está numa ideia, vive uma consciência comum positivista. O homem consegue tudo com a sua técnica, com a sua ciência. Só que essas coisas já começam a ficar meio, né, 1912 já naufraga, literalmente. O navio infundável, o Titanic, afunda, né? Então, o homem está muito seco, ele acha que ele não precisa de fé.
Ele não precisa de nada, ele só precisa estudar e ter técnica e ciência que ele resolve todos os problemas dele, né? Só que, ao mesmo tempo, no final do século XVIII, né? XIX, desculpa, foi descoberta a tumba de Tutancâmon. E ali, realmente, o homem teve o mundo europeu, né, ficou extasiado de perceber, né, a ideia de imortalidade. A importância que se dava à ideia de imortalidade, existia já também o livro dos mortos. Então, aquela ideia de que, né, de certa forma, Tutancâmon não estava errado, porque ele ia renascer, iam descobri-lo novamente, iam saber da vida dele, tanto como se ele estivesse vivendo aqui agora, né? Então, recriou a ideia de um interesse pela vida espiritual, né? Então, aproveitando isso, a igreja é cristã, né? Mas ela fez uso de alguns aspectos, essa é a típica arte boronense, fez uso de alguns aspectos que, digamos assim, são uma inspiração do Egito Antigo, né? Porque dá essa ideia assim, de realmente a busca do homem sempre pelo eterno. Não adianta só ele ter técnica e ciência, ele precisa do eterno, né? Isso é o que o move a fazer as coisas aqui, né? Saber que ele vai morrer e que ele vai ressuscitar. Então ele precisa saber, ele precisa deixar a sua marca aqui, né? Então essa é a ideia da arte boronense como um todo. Não só na pintura, como na própria arquitetura, como se você quiser, todos os metais, né, esses onde tem as velas, os metais, né? Tudo tem um pouco essa influência e esse design, né? Muito interessante. Falando de design de metais, terminando, juro que eu não vou me perturbar mais, existe duas curiosidades que é só para conhecer, para saber, né? Os sinos aqui são um conjunto de 6 sinos, nas 2 torres. E fica 4 de um lado e 2 de outro, porque de um lado fica um que é mais, a grosso modo, tá? 1, 2, 3 e 4 toneladas. Né? E do outro lado fica um de 5 e de 6 toneladas. Então, para a estrutura aguentar, foi repartido. Esses sinos foram encomendados, eram para chegar junto com o término da igreja em 1912. Né? Deviam chegar aqui em 1912. Mas já houve uma dificuldade, né, em relação à falta de dinheiro, porque nós estamos quase às beiras da Primeira Guerra Mundial. Né? Então, demorou para realmente poder pagar para fazer esses sinos na Alemanha. E depois de feitos, já durante a guerra, aí o governo alemão queria derreter os sinos para a produção de armas. Aí teve que a igreja, o cardeal na época de Munique, teve que interferir dizendo que aquilo já estava pago, aquilo era do Brasil, não era mais alemão. Então aí não derreteram. Aí quando acabou a guerra, os sinos vieram para o Brasil para serem instalados. Então, para quem é estudioso de fundição, desse período da Alemanha, dos primeiros 20 anos do século XX, né, o alemão ele tem que vir aqui para ver os nossos sinos. Que é bem porque raro, os sinos então, né? da Alemanha, apesar fora das igrejas históricas na Alemanha, os sinos da Alemanha foram todos derretidos para fazer arma. Nossa. Né? Dom Brando, eu queria agradecer muito o senhor. Se fosse por mim, eu ficaria horas aqui vendo esses detalhes. Queria agradecer muito o Mosteiro São Bento e o Dom Hildebrando por receber a gente e por trazer essas informações, essas riquezas valiosíssimas. Muito obrigada, foi uma honra para mim e acredito que foi uma honra para todo mundo que está assistindo ter a oportunidade, essa experiência de ter um passeio conduzida pelo senhor. Muito obrigada mesmo por essas informações, muitos detalhes eu mesma não sabia.
Então, muito obrigada por essas informações. Imagina. E fica o convite, pessoal, para vocês voltarem para o Mosteiro São Bento, conhecer, assistir uma missa com canto gregoriano, que também é uma outra experiência que eles oferecem, e também visitar a lojinha, a Padaria São Bento também, que os monges com muito carinho produzem pães, bolos, geleias caseiras, que é uma delícia. E também é uma lembrança, né, para todos vocês levarem para casa. Bom, queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês em mais um passeio do Vento Triângulo Virtual. Acessem o site da Prefeitura e nas redes sociais também, no Facebook e no Instagram, Turismo Pré-FSP, para acompanhar toda a nossa programação e fazer também o passeio Vento Triângulo Virtual, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. É isso aí, pessoal. Terminamos mais um passeio do Vento Triângulo Virtual, mostrando parte do patrimônio que a gente tem aqui na região do Triângulo Histórico. Fiquem ligados nas mídias sociais, no site da Prefeitura e no Instagram, no Facebook, Turismo Pré-FSP, para acompanhar toda a nossa programação, e eu vejo vocês na próxima. Até lá!